Letícia, eu sou professora de Biologia e de Química do Emancipa DF na unidade de Ceilândia e sou estudante de Medicina do 9º semestre na UNB. A gente está começando agora com esse projeto do Emancipa de fazer as videoaulas para poder se manter perto de vocês, poder conseguir passar um pouco de conteúdo. E nós da Biologia resolvemos começar com vírus, que é um assunto que claramente está com muita importância atualmente com a pandemia do novo coronavírus. E já tem uma videoaula sobre vírus de maneira geral, sobre como eles funcionam, sobre a perspectiva da biologia. E eu vou falar um pouco sobre o novo coronavírus especificamente. E no vídeo de hoje a gente vai começar falando um pouco sobre os coronavírus em geral e falar um pouco sobre o que é estar em uma pandemia, qual a diferença de pandemia, epidemia, surto. E no próximo vídeo que eu vou fazer, a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre o que o coronavírus faz no corpo, quais são os sintomas, quais são os sinais que aparecem, e a gente vai conversando. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é coronavírus? E coronavírus é uma família de vírus, que tem vários vírus específicos que fazem parte dela, e não apenas um vírus só. Então a gente tem vários coronavírus no mundo. A gente conhece a existência dessa família dos coronavírus desde a década de 70, eles não são novidade pra gente. E o nome deles vem diretamente da estrutura. Então vamos dar uma olhadinha para a estrutura do coronavírus. Aqui a gente tem um coronavírus desenhado, mais ou menos. E o coronavírus ele tem duas características importantes que eu destaquei nesse desenho. A primeira é que ele tem um envelope. Esse envelope é uma membrana que circunda toda a estrutura do vírus. E essa membrana tem várias proteínas que eu desenhei de verde e de azul. E essas proteínas são que dão o nome dos coronavírus. Porque essas proteínas, quem descobriu achou que faziam parecer como se ele estivesse usando uma coroa ao redor dele. Além dessa membrana, a gente tem que lembrar que os coronavírus são vírus de RNA. O que isso significa? Que o material genético do vírus que fica lá dentro, ele é o material genético de RNA, então ele só tem uma única fita. Se fosse DNA, seria fita dupla. Então sempre bom lembrar disso. Essa membrana dos coronavírus, aqui a gente consegue olhá-la um pouquinho mais de perto. Ela é formada por fosfolipídios. O que é um fosfolipídio? É essa molécula aqui, que ela tem uma cabeça hidrofílica, ou seja, uma cabeça que gosta de água, e uma cauda hidrofóbica, ou seja, que não gosta de água, que tem medo de água. E aí a gente consegue ver aqui que justamente por ele ter uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, eles se organizam de forma que as caudas que têm medo de água ficam uma virada para a outra, fugindo da água, e as cabeças ficam em contato tanto com a parte de fora, com o mundo, que tem muita água, quanto com a parte de dentro, ou na célula, ou nesse caso, no vírus, que também tem água. Então a gente fica com as cabeças que gostam de água encostando na água e as caudas protegidas. E assim a gente forma toda essa membrana. E é assim que se organiza também a nossa membrana celular. Então essa bicamada fosfolipídica é muito importante por causa disso. E tudo bem, agora que a gente já viu um pouquinho da especificidade de como é a estrutura dos coronavírus, vamos falar um pouquinho mais sobre essa família de vírus. De todos os milhares de coronavírus que existem, a gente conhece 7 que afetam a espécie humana. Desses 7, eu estou destacando 3 aqui. Por quê? Porque os outros 4, eles não dão quadros que a gente consiga diferenciar tanto. Todos eles dão quadros parecidos com gripe, não que esses não possam dar. A gente, inclusive, vai ter a próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre sintomas, sobre como que tudo isso acontece. Mas esses 3 coronavírus específicos que afetam os humanos, eles causaram recentemente surtos e eles têm um quadro clínico que pode ficar mais grave. Então a gente se foca neles porque eles também, por conta disso, se tornaram mais famosos e mais relevantes. Então a gente tem aqui em preto o nome dos vírus
em vermelho o nome da doença que eles causam e depois o ano em que aconteceu o surto. Então a gente tem o MERS-CoV, que causou o surto de MERS em 2012. MERS vem do inglês e, se a gente traduz, significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio, porque ela se originou no Oriente Médio em 2012. O SARS-CoV-1, que dá a doença, a síndrome na verdade, SARS, e teve o surto em 2002. E SARS, também do inglês, se a gente traduzir, se torna Síndrome da Angústia Respiratória. Síndrome da Angústia Respiratória. E o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. E aí é um ponto que a gente tem que ter atenção. Covid-19 é a síndrome, são todos os sintomas que se demonstram no corpo. O vírus, o nome do vírus que causa é SARS-CoV-2. E de onde vem Covid-19? Também do inglês significa Coronavirus Disease, significa doença do coronavírus. 19 porque em 2019 começou o surto. Todos os coronavírus que afetam o ser humano, tanto esses quanto os outros 4 que dão sintomas mais leves e a gente não vai entrar tão profundamente, eles afetam o sistema respiratório. A gente vai entrar um pouquinho mais em sintomas em outro vídeo, mas eles vão atacar as células do sistema respiratório. Daquele jeito que vocês já viram na outra aula. Eles entram dentro da célula do sistema respiratório, começam a usar a maquinaria da célula, o metabolismo da célula para se reproduzir. Por quê? Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus não têm metabolismo, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Então eles precisam colocar o material genético deles dentro das nossas células, fazer a célula produzir mais vírus, e aí quando a célula já estiver tão cheia de vírus que ela estourar, que tiver a lise celular, aí a gente vai conseguir, os vírus vão sair e vão infectar outras células. Então, isso é outra questão, isso é uma questão da outra aula que é importante a gente destacar. O coronavírus, como todo vírus, é um parasita intracelular obrigatório. E tudo bem, a gente agora sabe os 3 principais coronavírus que causaram surtos atualmente. Mas de onde vem? De onde eles vêm? Porque assim, até algum tempo atrás a gente não sabia nada desse coronavírus novo, desse SARS-CoV-2, a gente nunca tinha ouvido falar de Covid-19. E de repente ele estava na turnê mundial. E é isso, de onde ele veio. E aí a gente precisa discutir um fenômeno que se chama spillover. Um spillover, ou seria algo como transbordar. É um fenômeno em que algum micro-organismo, nesse caso o vírus, ele vai sofrer alguma mutação. E sofrendo essa mutação, esse micro-organismo vai conseguir pular de um hospedeiro para o outro. Foi assim que aconteceu, por exemplo, na MERS. Na MERS, um coronavírus que infectava camelos passou para o ser humano. No novo coronavírus, a gente ainda não tem estudos que deixam muito claro de onde ele veio. Então a gente ainda precisa aguardar para a gente poder entender um pouco melhor. Mas uma coisa que a gente sabe e que está comprovado é que esse fenômeno de spillover e a passagem de vírus e essas novas doenças infecciosas estão muito relacionados à destruição ambiental. Quanto mais desmatamento a gente tem, mais animais silvestres começam a chegar perto dos centros urbanos e mais doenças surgem que a gente não teria contato. Então, a situação que a gente está atual também é uma situação da gente pensar em questões de meio ambiente. De qual seria uma nova maneira de fazer isso? Por que a gente vive em um sistema que coloca o lucro tão acima de questões não só humanitárias, não só científicas, assim, enfim, de tudo que a gente pode imaginar, porque a gente tem consequências sérias. A gente está tendo essa pandemia, a gente está tendo questões que estão ameaçando a gente. E isso também vem por conta da destruição ambiental que a gente vem presenciando dentro da sociedade moderna capitalista. E é isso. Agora eu tenho que apagar esse quadro e recolocar pra gente falar um pouco de pandemia, endemia e epidemia.
Gente, uma outra questão que eu quero falar com vocês antes da gente entrar nos sintomas e tudo mais do coronavírus na próxima aula é diferenciar surdo, epidemia, pandemia e endemia. São alguns conceitos que muita gente confunde e que agora tá muita gente usando, porque a Organização Mundial da Saúde declarou o Covid-19 enquanto uma pandemia e a gente precisa entender o que significam essas palavras. Então, vamos lá. Todas elas se referem à escala em que uma doença acontece. Então, só que de maneiras diferentes. Então, por exemplo, o surto, ele está relacionado a um aumento súbito de casos que você não esperava em uma região. Então, por exemplo, em Taguatinga, você teve um aumento súbito de casos de dengue. Você teve um surto de dengue. A gente não esperava que ia ter tantos casos de dengue em janeiro e fevereiro de 2020 em Taguatinga, por exemplo. Já a epidemia é quando você tem um surto em várias regiões ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você tem vários bairros de uma cidade tendo surto de uma mesma doença. E a epidemia, ela pode acontecer em vários níveis. Então, por exemplo, no nível municipal, você tem vários bairros de um mesmo município começando a ter o surto daquela doença. No nível nacional, uma epidemia nacional, você tem várias cidades começando a ter o surto dessa doença. E quando isso acontece no mundo inteiro, que é o caso do coronavírus, quando a gente tem a pandemia. Pandemia está relacionado a uma epidemia mundial que atinge diversos países e que a doença ela está espalhada por, enfim, diversos países. O Covid-19 não é a única pandemia que a gente tem atualmente. Um outro exemplo de pandemia que a gente tem seria HIV. HIV é considerado pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia. Então, assim, a gente tem que também... Não necessariamente pandemia é uma coisa tão aguda, tão do nada, que nem aconteceu com o Covid-19. Também pode ser uma coisa que tem se arrastado há muito tempo, como é o caso de HIV. E a endemia é o que é mais diferente de todos esses, porque a endemia está relacionado a uma doença que só aparece em um determinado local. Ela só acontece naquele local e normalmente isso está relacionado a algum agente local de transmissão. Então, por exemplo, é uma doença que é transmitida por um mosquito que só tem nesse país. Então, essa doença é endêmica de lá. Isso também é dito para espécie às vezes. É uma espécie endêmica, uma espécie que só aparece nesse lugar. Então, saber a diferença desses conceitos é muito importante, até porque eles estão sendo muito utilizados na mídia, podem ser utilizados para tema de redação. Vocês vão ver sendo falados em vários lugares. Então, entender um pouco a diferença deles é muito importante. Então, essa aula a gente fica por aqui. E vai ter outro vídeo sobre sinais e sintomas de coronavírus. E vocês já podem ir pra lá se quiserem.